Bom, primeiro vamos falar o lado bom desses medicamentos. É uma classe de medicamentos que ela é altamente eficaz para perda de peso e segura. Porque assim, nós já tivemos no passado medicamentos que eram eficazes, mas que as pessoas morriam do coração. Ou ficavam completamente insanas. Ou ficavam completamente insanas, né? Ou anfetamina. Em algum momento da adolescência ali eu descobri o... Como é que era o nome Sibutramina. daquele? Sibutramina, aquilo deixava você... Eu cheguei a tomar anfetamina, que eu sou um pouquinho mais velha que você. Bem mais velha do que eu. Então, assim, de repente nós temos uma classe de drogas que é mais eficaz, ou seja, produz um emagrecimento maior e seguro, inclusive nos pacientes diabéticos, porque vamos lembrar, esses remédios foram originalmente desenvolvidos para diabetes, não era para emagrecer. É verdade. E o emagrecimento veio como um efeito colateral e hoje a maior parte desses medicamentos são vendidos para pessoas que querem emagrecer. Mas nos estudos de pacientes diabéticos, se viu que as pessoas estavam morrendo menos do coração, quem estava usando o remédio, do que quem estava usando placebo. Então, uma coisa é você ter uma anfetamina que emagrece, mas pode te dar um infarto do miocárdio, parada cardíaca, um derrame. Né? Outra coisa é você usar um remédio que está associado com redução do risco cardiovascular. Claro que aí tinha aquela dúvida, mas lógico, se o diabético está com diabetes mais controlado e emagreceu, é de se esperar que também diminua a mortalidade. Agora tem um novo estudo que ainda não foi publicado, mas o fabricante já avisou num press release os resultados. Então, embora não tenha sido publicado, todo mundo já sabe, que é em pacientes não diabéticos, com sobrepeso e obesidade, e também diminuiu a mortalidade. Tá? Então, essa é a parte boa. E abrindo um parênteses, eu não recebo nenhum dinheiro de fabricante nenhum. Tá? Nem nós. Até a gente porque paga para usar o negócio. O que eu defendo é uma coisa que diminui as vendas do Ozempic. Sim. Tá? O outro lado da moeda é o seguinte. Se a pessoa opta por essa medicação como estratégia de emagrecimento, isso é um estilo de vida? Vai continuar por quanto tempo? Custa caro. Muito. Né? Você falou corretamente, você falou semaglutida, porque o Ozempic é a dose de até 1 miligrama, que é para diabetes. O pessoal usa para emagrecer, mas é para diabetes. A semaglutida a qual eu me refiro, que diminui a mortalidade, é 2,4 miligramas, é quase 2 vezes e meio a dose, que é para emagrecimento, que já foi aprovado na Anvisa com o nome Wegovy, e ainda não está à venda. Eu não sei por que preço que vai entrar, mas eu imagino que seja muito mais caro. Pelo menos o dobro, né? E tem aquela nova agora, além do Wegovy. Tem... Saxenda, não é? Não. É o... Deu um branco, daqui a pouco vai vir. Nós temos uma pergunta. Tirzepatida é o nome da substância. Da substância, tá? E é um nome muito esquisito, Mounjaro. Isso aí! Então, o Mounjaro também está aprovado, também ainda não tem preço de venda no Brasil. E aí, essas opções ao Ozempic, doutor, por terem, por exemplo, o dobro da dosagem que tem o Ozempic, o efeito no processo de emagrecimento também é mais intenso? Sim, o Mounjaro, esse produz perdas de peso da ordem assim de quase 20% do peso corporal. E os efeitos colaterais também são mais intensos? Também são maiores, e são os mesmos. É o enjoo, é diarreia, é azia. Mas tem um detalhe importante que eu acho que está começando a vir à tona agora, que é o seguinte: uma parte desproporcional do peso perdido com essas medicações em dose alta é massa magra. Então, assim, quando você faz qualquer dieta, tá? Qualquer uma, para emagrecimento, parte do peso perdido tende a ser de massa magra. Quanto? Em torno de 20% a 25%, a não ser que você esteja treinando, treino de força e consumindo proteína a mais de propósito. Tá? Que foi o que minha nutricionista Etienne mandou eu fazer. Zé, que você tem uma boa nutricionista, uma nutricionista que segue low carb. Exatamente. Mas, quando você está usando uma droga que tira o apetite muito, como é o caso dessas doses altas desses medicamentos. Cria quase uma aversão à comida. Isso, né? E aí você come menos de tudo. Não é só de coisas que você deveria estar comendo menos. Sim. E aí você passa a comer menos nutrientes, você passa a comer menos proteína. É isso. E por isso eu acredito que essa é a principal causa pela qual é uma perda desproporcional
de massa magra. Quando você faz uma dieta de baixo carboidrato, você está comendo menos carboidrato, mas você está comendo mais proteína. Portanto, você tende a preservar a massa magra. Então, é um emagrecimento muito mais saudável, né? E repito, por quanto tempo a gente vai manter o medicamento? Eu já ouvi argumentos do tipo, bom, você não pergunta isso para outras doenças crônicas. Paciente que, sei lá, tem que tomar o remédio para pressão, vai tomar o remédio para pressão o resto da vida, talvez. Né? Eu acho que se a pessoa tem um problema de obesidade que ela só consegue controlar com a medicação, se ela tem condições financeiras de manter a medicação no longo prazo, se ela tinha problemas metabólicos, por exemplo, diabetes, e conseguiu colocar esse diabetes em remissão, emagrecendo com o uso da medicação e tiver que usar... Tá bem, eu acho que é uma situação. Mas o que está acontecendo não é isso. O que está acontecendo é assim... O pessoal compra a medicação em qualquer farmácia, sem receita. O problema da automedicação também, né? Tá? Porque não precisa receita. Porque nós tomamos o Ozempic, mas com acompanhamento médico. Não deu a louca, eu fui na farmácia, comprei a caneta. Não. Até porque o preço é quase proibitivo, né? Sim. É R$1.000 uma caneta de Ozempic. É um horror. E aí... usa por um tempo, emagrece e entra naquele raciocínio. Bom, agora atingi o peso que eu queria, agora eu paro de usar. Aí, claro que o peso volta todo de novo. Mas repara, se a pessoa perdeu 10 quilos, dos quais 4 eram músculo, tá? Porque é isso aí, 40%, tá? E aí ela parou de usar e ganha 10 quilos de novo, ela agora ganhou 10 quilos de gordura. Sim. Ou seja, ela terminou esse processo, mas... com mais gordura corporal, com uma composição corporal pior do que antes. Do que antes, no começo. Né? Então, eu acho que, como qualquer medicamento, tem o lado bom, tem o lado ruim. É maravilhoso que a gente tenha hoje opções que, quando entrar o Mounjaro, muita gente que antes só podia obter esse resultado com cirurgia bariátrica, daqui a pouco vai poder escapar da cirurgia e ter uma medicação eficaz. Agora, a minha experiência, tá, com a medicação é a seguinte. Tem algumas pessoas, como vocês estavam comentando antes, que tem a parte da compulsão. Então, assim, a pessoa foi orientada ali sobre low carb, passou lá com a Etienne, que deu as receitinhas, explicou tudo como é que tem que fazer. A pessoa começa na segunda-feira, chega na quinta, compra um pote de Häagen-Daz e, ó, come todo. Não sei do que se trata esse tipo de comportamento. Eu também nunca ouvi falar. Esse sorvete, né? Péssimo. E aí a pessoa se desestimula e tal. Então, aí, quando a gente vê que a pessoa tem essa dificuldade, entra com uma medicação dessas, a verdade é que diminui o apetite e diminui a compulsão. Diminui. E aí a pessoa começa a ver resultado na balança. Sim. E aí isso se retroalimenta, entendeu? Diz, nossa, ó, tá dando certo. Pô, vou seguir melhor ainda agora. Então, eu acho que tem um papel para o uso da medicação aliada à mudança de estilo de vida. Psicológico, né? Psicológico em termos de diminui mesmo o craving, tá? Total. Absolutamente. E aí, se você tem a mudança de estilo de vida, a pessoa aprendeu a fazer uma alimentação low carb, fica mais simples de você desmamar o medicamento ali adiante. Porque aí, quando você desmama o medicamento, ela tem uma forma de se alimentar que vai impedir de ganhar de novo todo o peso perdido. Né? E temos uma pergunta sobre isso, mais macro, do nosso querido Pedro Caramuru. Nosso integrante do Rivo News, doutor. Aqui. Pedro, qual é a sua pergunta para o Dr. Souto? Assim, no Improvise. Eu tô curioso para saber se ele concorda com alguns analistas que falam que essa nova droga, o Ozempic, o nome comum... É semaglutida, eu acho. Obrigado. Palavra de usuário. Se ele concorda que realmente vai ser essa revolução, porque você tem empresa aérea falando que vai economizar milhões de dólares com combustível, já que agora os passageiros vão estar mais enxutos, menos pesados. Se ele concorda que realmente vai ter uma diminuição no consumo mundial de alimentos, tem sido a principal discussão no mundo financeiro, qual vai ser a revolução que essa nova droga vai trazer, e se ele acha que realmente vai ser tão grande assim. Isso é muito impressionante, né? Nos Estados Unidos tem investidores do mercado financeiro apostando contra a indústria da alimentação, considerando o poder do Ozempic em relação aos hábitos das pessoas mesmo.
sabe que nós temos um podcast Comida Sem Filtro e a gente gravou um episódio especificamente sobre isso, exatamente essa questão dos analistas avaliando o impacto chamado efeito Ozempic. Eu sou um pouco cético, tá? Primeiramente, é uma droga muito cara. Nos Estados Unidos, que está num patamar de uso dessa medicação muito mais alto do que nós, que as seguradoras pagam o medicamento frequentemente. Aí, ó, planos. O número lá é 1,7% dos americanos está em uso. Sim, é um número espantoso. Sim. Mas é 1,7%. Sim. Então, a maioria das pessoas não estão usando. E a maioria das pessoas provavelmente não vai usar enquanto os medicamentos tiverem esse custo. E eu não vislumbro uma redução muito drástica do custo desses medicamentos. Então, nesse sentido, eu sou cético. E segundo, a indústria sempre se adaptou. Ela sempre se adaptou a tudo. Ninguém ganha, né? Que nem cassino. Isso. Então, na época que, nos anos 90, nossa, tudo tinha que ser low fat, sem gordura, não podia ter gordura, colesterol. Bom, então aí todo salgadinho deixou de ser frito, passou a ser assado e sem colesterol, e o biscoito passou a ter pouca gordura, açúcar pra caramba, farinha pra caramba, mas pouca gordura. E nunca se vendeu tanto cereal e tanto biscoito, tudo com leite desnatado e tal. Mas agora, então, tem que ser natural, sem problemas. Nós vamos fazer o nosso ultraprocessado com açúcar demerara mascavo, com farinha integral, com sal rosa do Himalaia. Eu caio em todas. Eu também. Eu caio em todas. Puxa vida, agora eu não consigo mais comer um pacote desse tamanho de biscoito, porque o Ozempic não me deixa. Não tem problema, nós vamos fazer um pacote que ele é uma terça parte. Para os empicados. Isso. E aí a pessoa vai comer aquilo ali, vai passar um tempo, a glicose sobe, depois ela baixa. Agora o estômago já comporta o próximo pacotinho. E não apenas eles vão continuar vendendo, como provavelmente a margem vai ser maior. Porque você tem uma embalagem menorzinha, a margem sempre é maior. Então, a história nos ensina que a indústria sempre se adapta a qualquer mudança na diretriz. E assim, ó... É melhor seguir comprado do que vendido, gente. O fato é o seguinte, as pessoas usam a medicação, enquanto elas estão usando, elas tendem a manter a perda de peso. A maior parte das pessoas acaba desistindo do remédio ou porque é muito caro, ou porque é inconveniente, ou porque cansou dos efeitos colaterais. E tem gente ganhando peso de novo na vigência do medicamento. Caramba! Mentira! E provavelmente o que acontece é o quê? É como acontece com qualquer outra droga que você usa, tolerância, né? Então você começa usando uma determinada dose... livre da tolerância do Ozempic, tomara que não me aconteça. Então, eu sou um pouco cético de que a gente vai resolver, na base da medicação, uma coisa que se criou por um estilo de vida completamente errado.